Há momentos na vida em que tudo parece parar. Portas não se abrem, palavras não nos alcançam e até as orações parecem perder o eco. É um silêncio estranho, quase desconfortável, como se o céu tivesse fechado os ouvidos por um instante. Mas na realidade é aqui que Deus opera com mais precisão. Esse silêncio não é abandono, é preparação. Antes de cada transformação profunda, a alma entra em um espaço onde o ruído externo deve ser silenciado para que a voz divina possa ser ouvida. Deus não grita, Deus sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa de silêncio. Portanto, quando a vida parece ter parado, não é sinal de derrota, mas de ajuste espiritual. O Criador está reorganizando peças que seus olhos ainda não conseguem ver. É o momento em que raízes crescem sob a terra, invisíveis, mas essenciais para sustentar a árvore que está prestes a florescer. A filosofia de Cristo ensina que o silêncio precede a ressurreição. Antes da glória, havia um túmulo. Antes da luz, trevas. Cristo observou 3 dias de silêncio absoluto, não porque Deus tivesse esquecido, mas porque estava cumprindo um propósito invisível aos olhos humanos. Da mesma forma, antes da sua maior mudança, Deus o coloca nesse mesmo silêncio sagrado, um espaço onde a ação parece adormecida, mas a fé está sendo testada e purificada. O problema é que confundimos a ausência de ruído com a ausência de propósito. Queremos sinais sonoros, milagres visíveis, respostas imediatas. Mas o reino de Deus não se move na urgência do tempo humano. Ele se move no ritmo perfeito da eternidade. Às vezes, o sinal mais claro que Deus nos dá é que não há sinal. E isso não é um castigo, é um convite à confiança. Você já reparou que os momentos mais importantes da sua vida não foram acompanhados de grandes anúncios? As decisões que mudaram o seu destino, as revelações mais profundas, as reviravoltas mais inesperadas, quase sempre nasceram do silêncio, de uma pausa, de uma sensação inexplicável de que algo estava prestes a acontecer. Essa é a maneira divina de agir, silenciosamente, sem pressa, mas com absoluta precisão. O silêncio também é um filtro. Ele revela o quanto você realmente confia. Quando tudo está em movimento, acreditar é fácil. Mas quando nada parece se mover, é aí que a fé superficial se separa da fé genuína. A fé que não depende de resultados, mas de relacionamentos. Jesus não prometeu uma vida sem pausas, mas uma fé capaz de sustentá-lo durante elas. E é curioso como, quando a alma se cala, começamos a ver com outros olhos. Coisas que antes pareciam urgentes perdem o poder. As opiniões alheias deixam de pesar e um tipo diferente de clareza começa a emergir. Essa clareza não vem de fora, mas de dentro. Porque no silêncio, o Espírito Santo começa a traduzir o que você não entendia antes. O motivo dos atrasos, o significado da dor, a beleza do processo. Às vezes, o silêncio de Deus é a maior prova da sua confiança em você. Se ele permanece em silêncio, é porque sabe que já lhe deu o suficiente para dar o próximo passo. O professor permanece em silêncio durante uma prova, não porque abandonou o aluno, mas porque confia que o aluno aprendeu. É assim que Deus age. Ele permanece em silêncio para que você pratique o que ele já lhe ensinou. E enquanto você espera, algo dentro de você se reconfigura. As prioridades mudam, sua perspectiva se purifica e o que antes o levava ao desespero começa a perder força. Essa transição invisível é o prelúdio de uma mudança irreversível. O silêncio se torna um útero espiritual, onde uma nova versão de você está sendo formada. Cristo passou por esse processo. Antes de cada milagre, ele buscava a solidão. Antes de cada ensinamento profundo, ele se retirava para orar. Porque ele entendia que silêncio não é vazio, é encontro. No silêncio, a alma se alinha com o céu. No silêncio, a vontade humana se rende ao divino. E somente desse lugar, algo verdadeiramente novo pode nascer. Então, quando tudo ao seu redor escurecer, quando as portas se fecharem e as respostas não vierem, não tenha medo.
Esse silêncio é o sinal mais claro de que algo grandioso está se formando. É a respiração antes do voo, a pausa antes do amanhecer. Não é o fim, é o começo em sua forma mais pura. Na filosofia de Cristo, o silêncio nunca é vazio, é plenitude contida. É Deus ordenando o invisível para que o visível se manifeste. Portanto, não corra no deserto, não tente forçar o que ainda não deve. Florescer, permaneça, ouça, porque quem sabe esperar em silêncio saberá reconhecer a voz que anuncia a transformação. E é justamente nesse silêncio que o primeiro sussurro começa, uma inquietação, uma sensação de que algo não se encaixa mais, um chamado interior que você não pode ignorar. É o aviso suave de que o ciclo está prestes a mudar. E mesmo que você ainda não entenda para onde ele está te levando, esse sussurro é o primeiro sinal. A vida começará a se mover e o que parecia quietude se tornará a direção. Assim, o silêncio não é o fim do diálogo com Deus, mas o início da linguagem dos sinais. Uma linguagem que não é ouvida com os ouvidos, mas com a alma. Este será precisamente o ponto de partida do próximo passo, quando as interrupções do destino começarem a falar a linguagem do divino. Deus raramente irrompe na vida com um estrondo. Sua maneira mais sutil e perfeita de guiá-lo está escondida nos pequenos contratempos ao longo do caminho. Aquelas pausas que você não pediu, aqueles planos que de repente desmoronam, aqueles encontros aparentemente casuais que mudam seu curso. Nada disso é aleatório. É a linguagem secreta de um Deus que não grita, mas que direciona. A maioria das pessoas chama isso de coincidência. Mas aqueles que vivem de uma perspectiva espiritual, aqueles que aprenderam a ver além do visível, entendem que as coincidências são a maneira do céu organizar o caos para cumprir um propósito. São peças de um quebra-cabeça que só faz sentido quando visto de cima. E você, enquanto isso, fica impaciente. Você quer entender, quer resolver, quer seguir em frente. Mas Deus interrompe para corrigir o curso, não para punir você. Imagine um navio que se desvia apenas alguns graus de seu curso original. A princípio parece nada, um pequeno desvio. Mas eventualmente, esse pequeno erro o levaria para outro continente. Assim também acontece com a alma. Um pequeno desvio de intenção, uma decisão tomada impulsivamente, um relacionamento que não fazia parte do plano. E Deus, em sua misericórdia, intervém. Às vezes, Ele faz isso tirando algo de você, outras vezes fechando caminhos e quase sempre causando uma perturbação que você só entende muito mais tarde. E como é difícil aceitar isso. Porque o ego odeia interrupções. A mente humana quer controle. Queremos que tudo flua de acordo com o nosso plano, de acordo com a nossa lógica. Mas Deus não está comprometido com o seu conforto, mas com o seu propósito. E quando Ele percebe que sua alma está se desviando, Ele interrompe o fluxo para redirecioná-lo. Mesmo que você pense que é uma perda, já aconteceu com você de um dia algo quebrar, um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, e depois você descobrir que se isso não tivesse acontecido, você nunca teria chegado onde está hoje. Essa é a linguagem divina em sua forma mais sutil. Interrupções não são obstáculos, são sinais. Deus não diz não para negar você, mas para protegê-lo do quase. Porque o quase certo pode ser o maior inimigo do destino perfeito. Cristo também experimentou interrupções. Nos evangelhos, vemos como seus planos eram constantemente interrompidos por pessoas, por multidões, por necessidades inesperadas. Mas ele nunca resistiu. Sabia que em cada interrupção havia uma missão. Enquanto caminhava em direção a um destino, o Pai o redirecionava para outro. Essa flexibilidade espiritual, essa capacidade de abrir mão do controle e ler os sinais do momento, é o que lhe permitiu estar sempre em sintonia com a vontade de Deus. E essa é a diferença entre viver sob controle ou sob orientação. O controle busca garantir resultados. A orientação busca cumprir um propósito. Quando você aprende a interpretar interrupções como sinais,
você para de resistir e começa a colaborar com o que o céu está fazendo. Você não se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, por que isso está me sendo mostrado agora? A pergunta muda e com ela a interpretação do momento. Pequenas interrupções também são um espelho. Elas revelam onde reside o seu apego, impaciência ou medo. Quando algo não sai como planejado e você perde a paz, não é a situação que rouba a sua calma. É a falta de confiança no desígnio de Deus. Cada atraso expõe uma ferida que ainda precisa ser curada, uma parte de você que ainda quer controlar o tempo, o caminho ou o resultado. E é aí que o Espírito Santo começa a trabalhar com mais suavidade, ensinando você a deixar ir. Considere a história de José, vendido por seus irmãos. Cada interrupção em sua vida, a traição, a prisão, a espera, parecia uma injustiça. Mas por trás de cada aparente infortúnio, havia um redirecionamento divino. Se José não tivesse sido vendido, nunca teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos do faraó. Cada interrupção era um passo em direção ao seu propósito. E da mesma forma, cada revés em seu caminho pode ser um movimento estratégico em direção ao seu destino. A alma amadurece quando aprende a confiar além do entendimento. Quando algo para, ela não pergunta, o que eu fiz de errado? Mas sim, o que Deus está fazendo em mim? Essa atitude transforma a frustração em fé ativa. Porque a verdadeira fé não é aquela que move montanhas, mas aquela que permanece imóvel enquanto a paisagem muda. O destino nem sempre se apresenta como uma porta aberta. Às vezes, ele se manifesta como uma porta que se fecha justamente quando você pensava ter chegado lá. É a maneira de Deus dizer, não é assim, ainda não ou não é assim. E embora doa, são essas pausas que preservam a pureza do propósito. Porque um destino divino não pode ser construído sobre um alicerce humano. Se você observar atentamente, descobrirá que os maiores presentes da sua vida vieram disfarçados de interrupções. A perda que o forçou a mudar de direção, o relacionamento que terminou pouco antes de um novo começo, o plano que se desfez e abriu um caminho inesperado para você, todos esses sinais foram pequenos, sim, mas decisivos. E o mais lindo é que quando você aprende a lê-los, você para de viver na ansiedade. Você começa a se mover no ritmo do céu. Cada atraso se torna um espaço para reflexão, cada mudança, um lembrete de que você não está no controle. E aí, paradoxalmente, você encontra paz, porque quando a alma entende que nada acontece, fora do tempo perfeito de Deus, ela não teme mais interrupções, ela as acolhe. Ela sabe que cada não prepara um sim maior, que cada atraso purifica a intenção, que cada obstáculo é uma instrução disfarçada. Então, da próxima vez que algo der errado, um plano fracassar, uma porta se fechar, não se apresse para consertar. Pare, observe, pergunte humildemente, o que Deus está tentando me mostrar com isso? Talvez essa pausa seja o início da mudança pela qual você orava, só que ela não veio da forma que você esperava. E quando você abraçar essa verdade, estará pronto para compreender o próximo nível da linguagem divina, quando o seu próprio desconforto interior se torna um sinal. Porque às vezes, Deus não interrompe mais de fora, mas de dentro, através de um desconforto sagrado que o impele a se mover para onde você ainda não teve coragem de ir. Chega um momento na vida espiritual em que as coisas não se quebram mais por fora, mas por dentro. De repente, o que antes te preenchia não te satisfaz mais. Os lugares onde você se sentia confortável começam a te sufocar, e as rotinas que antes te davam segurança parecem vazias. Não é que você tenha se perdido, é que o Espírito Santo começou a falar com você em outra língua, a do desconforto. Desconforto não é punição, é tradução. É a maneira da alma começar a entender que cresceu além do que seu entorno pode conter.
Quando Deus quer tirar você de um lugar, Ele primeiro tira o conforto de permanecer ali. E embora aos olhos humanos possa parecer perda ou confusão, na verdade, é expansão. A alma se expande e se expandir dói, mas essa dor é um sinal de crescimento. Há uma frase que resume tudo perfeitamente. Deus te deixa desconfortável quando quer que você se transforme, e esse desconforto nem sempre vem de grandes tragédias. Muitas vezes, ele vem disfarçado de pequenas frustrações, um cansaço inexplicável, uma sensação de não me encaixo mais aqui. É a voz divina gentilmente te empurrando em direção ao novo, mesmo que sua mente ainda queira se apegar ao velho. Cristo também vivenciou esse processo. Antes de iniciar seu ministério, o Espírito o conduziu ao deserto. Não o conduziu a um palácio ou a uma multidão, mas a um lugar seco, silencioso e desconfortável. Lá ele foi tentado, confrontado, esvaziado, porque antes de falar, ele teve que ouvir. Antes de agir, ele teve que compreender. Antes de liderar, ele teve que obedecer. O desconforto do deserto foi o fogo que temperou seu propósito, e assim é com você. Existem desertos que não vieram para destruí-lo, mas para refiná-lo. Deus o tira do que lhe é familiar, não porque ele o esqueceu, mas porque você não consegue cumprir a nova missão com a velha mentalidade. Ele o deixa desconfortável porque o está promovendo. Ele tira seu apoio porque quer lhe ensinar a andar na fé. E ele permite que você sinta o vazio, porque somente no vazio o novo pode entrar. O curioso é que muitas vezes oramos por sinais, e quando o sinal vem na forma de desconforto, nós o rejeitamos. Pedimos orientação, e quando Deus responde fazendo o chão tremer sob nossos pés, dizemos: isso não pode ser de Deus, estou sofrendo demais. Mas o desconforto não é um sinal de que tudo está dando errado, é a confirmação de que algo profundo está mudando. A alma humana tem uma tendência natural a se apegar ao que é conhecido, mesmo quando ele não cresce mais. Nos apegamos a relacionamentos, empregos, hábitos e identidades que nos são familiares, mas que não refletem mais quem somos. E então, Deus permite aquele leve desconforto interior, uma espécie de mal-estar sagrado que começa a nos lembrar de que pertencemos a outro estágio. Esse desconforto é a sua maneira de dizer: você não pertence mais a este lugar. Pense na metamorfose de uma borboleta. O casulo que antes era seu refúgio se torna sua prisão. O que antes era necessário para seu desenvolvimento, agora limita sua expansão. E a borboleta não tem escolha, a não ser romper o que antes a protegia. Você também. Alguns casulos precisam ser rompidos. Não porque eram ruins, mas porque cumpriram seu propósito. Desconforto é aquela pressão interna que te empurra para romper o casulo. É desconfortável, é confuso, mas é necessário, porque se a borboleta tentasse ficar onde está confortável, ela nunca veria o céu. No nível espiritual, o desconforto também expõe o que estava oculto. Quando a vida não é mais confortável, aquilo em que você realmente acredita vem à tona. Revela se você confia em Deus somente quando tudo está sob controle, ou se pode confiar mesmo quando não entende nada. O desconforto é o espelho que reflete sua fé crua, nua e crua. E se você observar atentamente, verá que toda grande mudança na sua vida começou com um sentimento de desconforto. Um emprego que não te motivava mais, um relacionamento que perdeu o sentido, uma voz interior dizendo: isso não é para você. Esses sentimentos não foram uma coincidência, foram um sussurro divino, abrindo caminho para algo novo. Mas claro, o problema é que queremos crescimento sem atrito, evolução sem perda, propósito sem renúncia. Queremos renascimento sem passar pela cruz, e isso não existe. O desconforto é o ponto médio entre o que você era e o que você está destinado a ser.
é o meio termo onde a alma se desfaz do passado e começa a abraçar seu chamado. Portanto, quando o espírito o perturbar, não se apresse em silenciá-lo. Ouça-o. Se tudo em você clama por movimento, é porque o céu já decretou uma mudança. E mesmo que você não saiba para onde está indo, obedeça. Porque a paz nem sempre está em ficar. Às vezes, está em se mover. Lembre-se, o desconforto não é inimigo da paz. É o seu precursor. Deus não tira a sua paz para puni-lo, mas para redirecioná-lo para onde sua alma a encontrará novamente. O desconforto que você sente hoje é a voz do futuro chamando você pelo nome. E quando você finalmente ousa ouvi-la, algo dentro de você começa a se alinhar. O que antes doía começa a fazer sentido. Você entende que cada perda era proteção, que cada término era um ato de amor. E ali, em meio ao desconforto, você descobre uma nova verdade. Deus não quer você confortável. Ele quer você consciente. O desconforto, então, deixa de ser um castigo e se torna uma bússola. Você começa a reconhecer os movimentos do seu espírito. Quando algo o incomoda profundamente, você não foge mais. Você observa. Você pergunta: o que está me mostrando, Senhor? E essa pergunta abre uma nova porta. Porque depois do desconforto vem a ação. Deus não te incomoda para que você reclame, mas para que você se mova. E quando você começa a se mover em obediência, mesmo que não tenha todas as respostas, você ativa o próximo nível do processo divino. Pessoas e circunstâncias que não pertencem à sua nova fase começam a desaparecer. E esse movimento, embora doloroso, é um dos sinais mais claros de que o céu já começou sua transição. Chega um momento na vida, tão sutil quanto inevitável, em que você começa a sentir que certas pessoas estão desaparecendo do seu caminho. Não há conflito, nenhuma explicação concreta. A conexão simplesmente não flui mais como antes. E embora doa no início, esse distanciamento não é abandono, mas sim um ajuste divino. Quando Deus o prepara para uma nova fase, Ele não transforma apenas suas circunstâncias. Ele também realinha seus relacionamentos. Às vezes, a separação é o sinal mais claro de que você está avançando. Porque quando sua alma muda de frequência, relacionamentos que não ressoam com esse novo nível naturalmente começam a se dissolver. Não por falta de amor, mas por falta de propósito. Deus não remove as pessoas para puni-lo, mas para proteger o que está nascendo dentro de você. É engraçado como, enquanto pedimos crescimento espiritual, esperamos que tudo e todos permaneçam iguais. Queremos evoluir, mas manter o mesmo ambiente, expandir, mas sem perder nada no processo. No entanto, o verdadeiro crescimento sempre envolve separação. Não se pode caminhar em direção ao futuro enquanto se apega ao passado. Observe a vida de Cristo. Antes de iniciar seu ministério, ele se afastou, não por orgulho, mas por clareza. Ele sabia que não poderia levar todos para onde o Pai os estava enviando. Alguns eram apenas parte do processo, não o propósito. Eles o acompanharam em uma etapa, mas não estavam destinados à cruz ou à ressurreição. E essa é uma verdade que dói, mas liberta. Nem todos que começaram com você chegarão ao fim da estrada com você. Existem amizades que eram necessárias para uma versão anterior de você, mas não conseguem mais nutrir a nova. Pessoas que te ajudaram a curar uma ferida, superar uma fase, construir um sonho, mas que já cumpriram seu propósito. Tentar se apegar a elas é como tentar respirar debaixo d'água. Simplesmente não funciona. A alma sente. O fluxo natural é interrompido. As conversas se tornam forçadas. As energias se desarticulam. E mesmo que não haja motivo aparente, você sabe que algo mudou. E é aí que muitos se confundem. Porque o ego não suporta um vazio relacional. Quando alguém se afasta, corremos para preencher o espaço.
Buscamos explicações, tentamos forçar reencontros, fazemos de tudo para manter o que já está morrendo. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que certas conexões se desfaçam para que você possa ouvir novas vozes, conhecer novas almas e se abrir para novas missões. O desapego é uma das lições mais profundas do caminho espiritual. Porque não se trata apenas de abrir mão de pessoas, mas de abrir mão de versões de si mesmo que se apegavam a elas. Talvez aquele relacionamento representasse sua necessidade de aprovação, seu desejo de companhia, seu medo da solidão. E quando Deus o retira, Ele não está tirando o amor, mas sim a sua dependência. Há separações que parecem traição, mas na verdade são libertação. Porque algumas presenças involuntariamente mantêm viva a história que Deus já encerrou. Você continua repetindo padrões, papéis, identidades que não correspondem mais à pessoa em que está se tornando. Então, Ele age com delicadeza divina. Ele puxa os cordões invisíveis até que o distanciamento ocorra naturalmente, sem drama, sem escândalo. Apenas uma distância crescente que o empurra para a frente. E sim, às vezes dói. Dói ver como pessoas que você amava não andam mais com você. Dói não entender por que aquele relacionamento mudou, por que aquela amizade esfriou, por que aquela proximidade se transformou em silêncio. Mas esse silêncio, mais uma vez, não é punição, é proteção. Porque se essas almas permanecessem, você poderia se distrair do seu propósito ou diluir a força que está desenvolvendo. A filosofia de Cristo ensina que o amor verdadeiro nem sempre significa permanência. Às vezes, amar também significa abrir mão. Jesus amou até mesmo aqueles que o traíram, mas não se apegou a eles. Ele os abençoou, mas seguiu em frente. Isso é maturidade espiritual. Abrir mão sem ressentimento, amar sem apego, seguir em frente sem olhar para trás. E aqui vai um detalhe ainda mais profundo. Quando as pessoas começam a se afastar, nem sempre é porque elas não deveriam mais estar ali. Às vezes é porque você está sendo chamado para outro nível de entrega. O Espírito o convida para um estágio de solidão sagrada, onde a dependência emocional se torna dependência divina. Onde você não precisa mais de validação externa, porque suas raízes estão no céu. A solidão, quando guiada por Deus, não é isolamento, é santuário, é o espaço onde a alma aprende a ouvir a voz que realmente importa. E embora a princípio essa transição pareça uma perda, mais tarde você entende que foi a maneira de Deus dissipar o ruído para falar com você com mais clareza. Nessa abençoada solidão, você descobre quem você é sem os reflexos dos outros. Você começa a distinguir entre o que faz para ser aceito e o que faz por obediência. Entre os relacionamentos que lhe deram identidade e aqueles que lhe deram direção. E ali, em meio a esse aparente vazio, uma nova plenitude emerge. O que antes o sustentava, pessoas, relacionamentos, validação, não é mais sua fonte. Agora você se alimenta diretamente da presença. E essa conexão direta com Deus se torna a base sobre a qual você constrói a próxima etapa da sua vida. Então, quando alguém se afasta, não se desespere tentando se segurar. Ore, abençoe, deixe ir com gratidão. E diga a Deus, se isso passar, confio que é porque algo melhor está por vir. Se esse vínculo se romper, é porque você está tecendo um novo com um propósito eterno. Com o tempo, você entenderá que cada separação foi um sinal, não um castigo. Que cada partida abriu espaço para uma chegada. Que cada porta fechada foi a maneira de Deus proteger sua paz. Então você olhará para trás e perceberá que não perdeu ninguém de verdade. Apenas as pessoas que não puderam acompanhá-lo até a próxima versão de você partiram. Porque quando Deus te chama para um novo patamar, nem todos conseguem respirar esse ar. Alguns são deixados para trás, porque sua missão com você chegou ao fim. E essa aceitação não é frieza, é sabedoria espiritual. E aí mesmo, quando você aprende a desapegar com fé, algo extraordinário acontece.
A ausência se transforma em presença divina. Você sente Deus mais perto, mais vivo, mais real. E essa comunhão íntima lhe dá uma força que nenhum companheiro humano jamais poderia proporcionar. É nesse espaço de aparente solidão que o músculo mais importante da alma se fortalece, a fé. E essa fé, nascida do desapego, o sustentará na próxima etapa da sua jornada, onde você aprenderá que até o silêncio de Deus tem um propósito. Assim, o que começou com a perda se transforma em uma conexão mais profunda, porque quando as pessoas se distanciam, o Espírito se aproxima. E nesse encontro silencioso entre o seu vazio e a presença divina, você compreenderá a seguinte mensagem da filosofia de Cristo: a fé mais pura é testada no silêncio mais profundo. Há momentos em que tudo parece escurecer. Não há mais sinais, não há mais respostas, e até o céu parece ter ficado em silêncio. Você reza e não sente nada. Você pede e nada muda. Você caminha e não sabe se está avançando ou apenas vagando em círculos. É o deserto interior, aquele espaço misterioso onde Deus se cala, não para se distanciar, mas para te ensinar a ouvir de uma maneira diferente. Porque a verdadeira fé não se mede pela visão de resultados, mas por continuar a crer mesmo sem vê-los. Essa é a fé que amadurece, a que deixa de depender da emoção e se ancora na convicção. É a fé de Cristo no Getsêmani, ajoelhado, tremendo, sentindo o peso da solidão absoluta e ainda assim, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Este é o ponto mais alto da confiança, quando você não entende mais o plano, mas continua a obedecer. Quando você não vê a promessa cumprida, mas continua caminhando como se ela já tivesse acontecido. Porque crer não é ver resultados, é reconhecer o autor, mesmo quando ele parece ter partido. Às vezes, Deus se esconde em seu próprio silêncio. Não porque ele goste de ver você confuso, mas porque seu silêncio revela o que suas palavras não conseguem confessar. Sua necessidade de controle, sua impaciência, sua falta de entrega. Quando ele permanece em silêncio, ele lhe dá espaço para se ouvir, para descobrir quão firme é sua confiança. E nesse processo forja-se uma fé que não depende de ruído, mas de conexão. Muitos buscam a Deus em sinais extraordinários, uma voz, um milagre, uma resposta imediata. Mas as almas mais profundas o encontram no silêncio, naquela quietude que parece ausência, mas na verdade é uma presença oculta. Porque quando Deus se cala, ele não vai embora. Ele se aproxima de uma forma mais íntima, mais invisível, mais pura. É nesse vazio que sua alma aprende a caminhar pela fé, não pela vista. Porque quando tudo está claro, você não precisa de fé, você precisa de direção. Mas quando tudo fica escuro e você ainda está seguindo em frente, isso é fé. É se mover sem mapa, confiando apenas na bússola interior do espírito. O silêncio, então, deixa de ser uma tortura e se torna uma lição. Ele ensina que a oração nem sempre busca uma resposta, mas sim comunhão. Que o propósito de falar com Deus não é mudar a sua vontade, mas alinhar-se a ela. E que mesmo quando ele não responde, ele está transformando você por dentro. Há um momento nesse processo em que a alma clama: onde estás, Senhor? E não há eco. É o eco do Calvário, o mesmo que Cristo experimentou quando disse: meu Deus, por que me abandonaste? Não se tratava de desespero, mas de revelação. Porque naquela aparente distância, o Filho descobriu o rosto mais profundo do Pai, aquele que não se impõe, mas confia. Essa cena é a mais pura manifestação da fé. Crer mesmo quando o céu está em silêncio. Cristo não desceu da cruz em busca de sinais. Ele permaneceu. Essa permanência foi a maior prova de amor e obediência. E você, ao passar pelos seus próprios silêncios, é chamado a fazer o mesmo, permanecer. A fé não se fortalece em dias de fartura, mas em dias de espera. Esperar sem respostas é uma forma de adoração. Porque enquanto o mundo lhe diz para fazer alguma coisa, Deus lhe sussurra:
aquieta-te e confia. Não porque não haja nada a fazer, mas porque há algo que só pode ser recebido da quietude. É aqui que a alma se transforma, onde a dependência se transforma em confiança e a ansiedade em paz. Quando você entende que não precisa sentir Deus para saber que Ele está lá, você começa a viver uma espiritualidade mais madura, menos emocional e mais profunda às vezes. Deus permanece em silêncio porque já falou com você antes. E agora Ele quer ver se você se lembra do que Ele disse. Outras vezes, Ele permanece em silêncio porque o que está por vir não pode ser explicado, apenas vivenciado. Mas em todos os casos, o seu silêncio tem um propósito. É a sua maneira de prepará-lo para suportar o que está prestes a receber. E enquanto você espera, o silêncio se enche de sussurros invisíveis, uma calma que chega sem motivo. Uma certeza suave em meio à dúvida, um gesto providencial que confirma que você não está sozinho. É então que você descobre que o silêncio de Deus não é a ausência da sua voz, mas a forma mais pura da sua presença. Essa fé silenciosa lhe dá uma força que não depende das circunstâncias. Você não precisa mais que tudo dê certo para estar em paz, porque a sua paz não está nos resultados, mas no relacionamento. Você aprende a confiar mais no caráter de Deus do que em seu calendário. Isso muda tudo. Com o tempo, você olhará para trás e verá que os períodos mais tranquilos foram, na verdade, os mais férteis. Que enquanto você pensava que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando no invisível, tecendo conexões, preparando caminhos, fortalecendo seu espírito. Silêncio não era ausência, era um laboratório. Era o lugar onde sua fé se desenvolvia até a idade adulta. E quando o céu finalmente falar novamente, você não será mais o mesmo. Seu coração aprendeu a não depender do barulho. Suas orações não nascem mais do medo, mas do amor. E essa fé, temperada no silêncio, será o que lhe permitirá obedecer mesmo sem entender. Porque às vezes, Deus não quebra o silêncio com palavras, mas com instruções. E essas instruções vêm sem explicação, apenas com uma certeza interior que diz, mova-se. E então, a fé se transforma em ação. E esse é o próximo passo no processo divino. Aprender a obedecer aos sinais sem entendê-los. Há momentos em que Deus não lhe dá tempo para entender, apenas para obedecer. São esses os momentos em que você sente uma instrução interior tão clara, tão urgente, que não deixa espaço para a lógica. E é precisamente aí que começa o verdadeiro salto de fé. Porque crer é uma coisa, mas obedecer sem entender. Isso é fé em sua forma mais pura. A mente humana busca explicação, mas o espírito busca direção. E quando o céu lhe dá um sinal, ele nem sempre vem com um porquê. Às vezes vem apenas com um faça agora. É a linguagem do espírito. Breve, precisa e negociável. E quem a reconhece não faz perguntas, age. Deus trabalha na velocidade da obediência. Quando Ele lhe dá um sinal, não está testando sua inteligência, mas sua confiança. Porque a compreensão vem depois da ação, não antes. Somente quando você dá o passo é que o propósito começa a se revelar. Veja a história de Abraão. Deus lhe pediu que deixasse sua terra, sua família, sua segurança e fosse para um lugar que Ele lhe mostraria mais tarde. Ele não lhe deu nenhum mapa, nenhuma garantia, apenas lhe fez uma promessa. E Abraão obedeceu. Sua fé se manifestou não quando ele compreendeu, mas quando andou. Essa é a dinâmica do reino. O entendimento segue o movimento, e essa mesma dinâmica está em ação hoje. Quando o Espírito Santo te incita a se mover, a deixar ir, a falar, a perdoar, a recomeçar, não espere ter tudo em ordem. Deus não revela o quadro completo, apenas o próximo passo. Se Ele te mostrasse tudo, você não precisaria de fé. Mas quando você só vê um fragmento e ainda confia, é aí que sua alma se alinha com o céu. Os sinais que exigem obediência imediata nem sempre são grandes revelações. Muitas vezes são simples impulsos internos,
Um sentimento de faça agora, ligue para ele agora, desista, perdoe sem esperar por um pedido de desculpas. São pequenos, mas decisivos. E se você os ignorar, o fluxo de propósito cessa, porque a obediência não é um ato mecânico. É uma conversa viva entre o seu espírito e o de Deus. Cada vez que você obedece sem questionar, você fortalece esse vínculo. Você aprende o tom de voz dele, o ritmo dele, a maneira dele de falar com você. A sensibilidade espiritual se desenvolve através da prática, não da teoria. O problema é que muitas vezes confundimos fé com análise. Queremos sinais confirmados 3 vezes, queremos garantias, queremos provas. Mas no reino, as garantias vêm depois da obediência. O sinal é apenas o começo. A confirmação é o fruto. Jesus demonstrou isso repetidas vezes. Ele não esperou pelas condições perfeitas para agir. Quando o Pai lhe mostrava algo, ele o fazia imediatamente. Se o Espírito o conduzia a algum lugar, ele ia sem hesitar. Sua vida era um fluxo constante entre revelação e ação. É por isso que seu poder era tão grande, porque sua obediência era imediata, e essa imediatez não nasce do impulso humano, mas da comunhão divina. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais claramente você ouve a sua voz, mais rapidamente você responde. Você não duvida mais, porque sabe quem está falando com você. Você não precisa entender tudo, porque confia no caráter daquele que o guia. Às vezes, a instrução que você recebe parecerá absurda. Pedir perdão quando você foi o ferido, abandonar um lugar onde tudo parece estar indo bem, investir tempo ou recursos em algo que aparentemente não faz sentido. E ainda assim, algo dentro de você lhe dirá, faça. Esse algo é o Espírito movendo você além da lógica para o reino do sobrenatural. Deus sempre recompensa a obediência mais do que a compreensão. Quando você age pela fé, o céu se alinha com você. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Conexões que pareciam impossíveis são ativadas. Não porque você as forçou, mas porque obedeceu exatamente no momento certo. Há bênçãos que só são desbloqueadas pela obediência imediata. A cada segundo que você hesita, um milagre aguarda. Não porque Deus o pune, mas porque o tempo espiritual tem um ritmo. As oportunidades abrem e fecham em sincronia com o propósito. Se você reagir tarde demais, perderá a oportunidade. Portanto, quando um sinal chegar, não o subestime. Não o ignore por medo ou conforto. Se você sentir esse impulso gentil, mas insistente, em seu espírito, é Deus falando com você. Não espere por mais confirmações. A maior confirmação já está na paz que você sente ao obedecer, mesmo quando não entende nada. A obediência imediata também exige desapego, porque envolve agir sem saber o resultado. Envolve deixar Deus escrever a história enquanto você dá o próximo passo. E esse desapego não é frieza. É maturidade. É a confiança profunda de alguém que sabe que sua vida está em boas mãos. Lembra quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas? Não foi a fé que o sustentou, mas a obediência. Ele disse, se és tu, manda-me ir. E quando Jesus respondeu, vem, Pedro não esperou pela confirmação. Deu-lhe um passo. Foi esse passo, aquele momento de obediência que o manteve acima do mar. Mas assim que olhou para as ondas, começou a afundar. Por quê? Porque sua fé se desconectou de sua ação. A fé não funciona sem obediência. A fé que não age estagna e murcha. É por isso que Deus às vezes o impele a agir sem entender, porque Ele sabe que na ação você crescerá. Que ao se mover, você aprenderá o que jamais descobriria se permanecesse parado. E quando você obedece, mesmo que seu coração trema, mesmo que a lógica proteste, mesmo que o medo sussurre dúvidas, a promessa é ativada. É como se o céu estivesse esperando apenas por aquele gesto de confiança para liberar tudo o que estava sendo retido. Deus não busca perfeição na sua obediência, mas sim disposição. Ele não espera que você seja destemido. Ele espera que você não deixe o medo te parar.
O milagre não acontece quando você entende, mas quando você dá o passo. E assim, passo a passo, obediência após obediência, você começa a perceber algo profundo. Os sinais não são evidências externas, são conversas internas. Não se tratam do que você vê, mas do que você percebe. São chamados que só um coração sensível consegue ouvir. E quando você aprende a responder a elas sem demora, você entra em um fluxo em que a vida não parece mais forçada. Tudo começa a se alinhar, a se mover, a se abrir. Não porque você entende, mas porque você obedece. E nesse ponto, quando a obediência se torna seu reflexo natural, algo novo começa a nascer. Uma nova versão de você, mais livre, mais consciente, mais conectada ao propósito. Porque cada ato de obediência é uma morte para o ego e um nascimento para o espírito. E ali, bem ali, começa a fase mais sagrada dessa jornada. O nascimento de uma nova versão. Há um momento, tão silencioso quanto poderoso, em que a alma simplesmente desperta. Não há fogos de artifício nem aplausos. Apenas um suspiro profundo e a certeza de que você não é mais a mesma pessoa. Esse é o momento do renascimento espiritual, quando, depois de tantas perdas, silêncios, sinais e obediências, algo em você finalmente se alinha com o propósito divino. Deus não cria novas versões de você com discursos, mas com processos. E esses processos quase nunca são confortáveis. São estágios em que a fé se desfaz para se tornar autêntica, onde as certezas se desfazem para revelar a raiz da sua confiança, onde o ruído externo desaparece para que você possa ouvir a sua verdadeira voz interior. Tudo o que você vivenciou antes, o silêncio, as interrupções, o desconforto, as separações, os testes de fé e os chamados à obediência, não foram eventos isolados, mas o trabalho da sua nova versão. O nascimento espiritual não acontece em um berço, mas em uma cruz, porque morrer para o velho é a única maneira de abrir espaço para o novo. A filosofia de Cristo ensina isso com absoluta clareza. Antes da ressurreição, há a crucificação. Antes da luz, há a escuridão. Antes do novo você, há a morte daquilo que você pensava ser. Embora essa morte doa, é a porta mais bela que a alma pode atravessar. A maioria das pessoas teme esse processo porque confunde transformação com perda. Mas Deus não está tirando nada de que você precisa. Ele está apenas eliminando o que não pode mais estar com você. Ele te despoja para te libertar. Ele te quebra para te moldar. E mesmo que o ego grite, o espírito sorri, porque reconhece que algo novo está nascendo em meio ao caos. O novo, você nasce não do esforço, mas da entrega. Quando você finalmente para de lutar pelo controle, quando se rende ao fluxo divino e diz, seja feita a tua vontade, não a minha, a alma encontra o seu equilíbrio. É nessa entrega total que o Espírito Santo realiza a sua obra mais profunda. Ele reconstrói a sua identidade a partir da essência, não da aparência. E o mais bonito é que isso não o torna novo para os outros, mas autêntico para si mesmo. O que muda não é o seu rosto, mas o seu olhar. Não é a sua voz, mas o seu tom. Não é o seu ambiente, mas a sua maneira de habitá-lo. Você deixou de viver para sobreviver e passou a viver para servir. Você não reage mais ao mundo. Você responde ao Espírito. Nesta nova versão, a vida parece diferente. As mesmas paisagens agora têm uma cor diferente. As conversas não buscam mais aprovação, mas sim um propósito. As feridas não definem mais a sua história, elas a iluminam. Você descobre que até o que doía fazia sentido, porque era o cinzel que esculpia a sua consciência. A nova versão de você não busca a perfeição, busca a coerência. Você não tenta mais se encaixar, mas sim permanecer fiel ao que Deus plantou em você. Você começa a caminhar com uma estranha serenidade, não porque tudo esteja resolvido, mas porque confia no processo. Você aprendeu que a fé nem sempre traz respostas, mas sempre traz paz. E essa paz é o sinal inequívoco de que a alma renasceu. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém.
Você simplesmente flui. E nesse fluxo, o Espírito encontra espaço para se manifestar. Sua vida se torna um testemunho, não pelas palavras que você diz, mas pela luz que você transmite sem perceber. Neste ponto, você não é mais movido pelo medo, mas pelo amor. Você não é mais definido pelo que tem ou perde, mas por quem você é em Deus. Você entendeu que o propósito não é fazer grandes coisas, mas ser um canal claro para que o amor divino se expresse através de você. E é aí que você olha para trás e entende que tudo, absolutamente tudo, tinha um significado. Que o silêncio era preparação, as interrupções eram redirecionamento, o desconforto era um empurrão, as separações eram proteção, a espera era treinamento e a obediência era o próprio nascimento do milagre. Sua alma, antes fragmentada, agora está unida. Você não busca mais sinais externos, porque o sinal está dentro de você. Você aprendeu a reconhecer a voz do Pai sem provas. Você deixou de pedir a Deus para mudar sua vida e passou a permitir que Ele o transforme. E esse é o verdadeiro milagre. Não que tudo ao seu redor se transforme, mas que você mude sua maneira de ver. A realidade permanece a mesma, mas sua consciência não. Onde antes você via obstáculos, agora vê processos. Onde antes você se sentia sozinho, agora percebe a presença. Onde antes havia medo, agora há fé. O novo você vive com gratidão silenciosa. Você é grato até mesmo pelo que não entende, porque sabe que tudo tem um propósito. Você não pergunta mais por quê, mas sim para quê. Você deixou de resistir ao processo e passou a fazer parte dele. E nessa aceitação nasce a verdadeira liberdade, porque o renascimento espiritual não é um fim, mas um novo começo. Você não chegou ao seu destino. Você apenas cruzou o limiar de uma consciência superior. Deus não terminou com você quando você renasce. Ele começa a construir com você. A nova versão não é o fim da história. É o início de uma nova etapa, mais profunda, mais consciente, mais conectada à vontade divina. E quando você pensava que o processo havia terminado, descobre algo mais. O ciclo não se fecha, ele se expande. Deus não transforma você apenas uma vez. Ele transforma você quantas vezes forem necessárias para aproximá-lo do seu propósito eterno. Portanto, cada novo despertar é também um novo convite. Não um convite ao esforço, mas à entrega. É viver com o coração aberto, com os ouvidos atentos, com a alma disponível. A reconhecer os sinais, a confiar no silêncio, a mover-se quando Ele te chama, a deixar ir quando Ele pede, a crer mesmo quando não consegues ver. Porque a filosofia de Cristo não se trata de buscar milagres, mas de se tornar um. E quando você vive nessa consciência, cada passo, cada pausa, cada respiração se torna sagrado. Sua nova versão não é o fim de um caminho, mas o início de uma jornada mais profunda. Viver não pelo medo, mas pelo amor. Não pelo controle, mas pela fé. Não pela mente, mas pelo espírito. E à medida que você caminha, descobrirá que a história nunca é apenas sobre você, mas sobre o que Deus pode fazer através de você. Porque a alma renascida não busca mais brilho, ela busca propósito. Ela não deseja mais ser vista, ela deseja ser usada. E essa entrega silenciosa e total é o verdadeiro ponto de partida da filosofia de Cristo. A compreensão de que toda mudança que vem de Deus não termina com você, ela começa com você. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu algo dentro de você despertar enquanto ouvia, convido você a deixar um like e se inscrever no canal. Não é apenas um clique. É uma forma de dizer aos céus, estou pronto para continuar crescendo, para continuar recebendo. Cada vez que você compartilha, comenta ou apoia este conteúdo, você está ajudando mais corações a ouvir a voz de Deus em meio ao seu próprio silêncio. Então, se você sente que esta mensagem foi para você, clique em curtir, inscreva-se e ative o sininho, pois muitas outras reflexões virão e continuarão te guiando passo a passo neste caminho de fé, consciência e transformação. Até a próxima mensagem, onde continuaremos caminhando juntos na filosofia de Cristo.